nosso terceiro curso de verão em Direitos Animais. E agora eu gostaria de apresentar um grande amigo meu, que é uma pessoa que eu tenho assim uma admiração muito grande, que é o Rodrigo Reis Rodrigues, que é um compositor e regente, mestre e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp, São Paulo, pesquisoanalista, e tem um grupo chamado Ecosofia Ética para o Século XXI. Isso é uma pequena biografia, mas até para não delongar, eu já vou passar a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, desculpa, o nome da palestra do Rodrigo chama-se Os Animais na Música e na Filosofia Contemporânea. Rafael, muito obrigado pelo convite. Letícia, muito obrigado pelo convite. Agradeço a organização, a recepção do evento. Para mim é um lugar muito diferente estar aqui falando com vocês, né, no núcleo de direito, né, e óbvio de direito animal, porque, como o Rafael me apresentou, eu sou artista, né, e clínico, tá? Todo o meu trabalho é voltado para ou alguma produção artística, ou um pensamento em arte, tá? Ou algum trabalho clínico, tá? Na articulação com o pensamento de Deleuze-Guattari, que é uma articulação com a filosofia da diferença e o que se chama esquizoanálise no âmbito clínico-terapêutico, tá? Bom, atualmente eu estou doutorando no Instituto de Artes da Unesp, que é em São Paulo, na cidade de São Paulo. A Unesp é muito grande, tem muitos campos espalhados pelo estado. O Instituto de Artes é o único aqui da cidade de São Paulo, né? Junto com física teórica, tá? Bom, toda a minha produção tem a ver com a ecologia, com o pensamento ecológico, inclusive nas artes e no âmbito da música, tá? Tem a ver com o pensamento ecológico. Tá? Tem bastante tempo, eu e o Rafa somos amigos há muito tempo, creio que há cerca de 30 anos ou um pouquinho mais, né? E a gente foi se desenvolvendo como pessoa, como estudante, como pesquisador acadêmico, sempre muito colado, né, nessas questões do sensível, tá? E de uma sensibilidade que ultrapassa o domínio ou o âmbito da vida humana, né? Então, eu acho que toda a vida inumana, né, tem um valor muito grande para nós e esse valor se reflete na nossa pesquisa, produção. Voltando a falar da minha pesquisa e produção, se reflete nessa pesquisa. Muito bem. Em 2016, eu compus um concerto para orquestra e coro chamado Eco, Ode à Ecosofia. Tá? A ecosofia é um conceito cunhado por Félix Guattari, que é um filósofo francês, colaborador de Gilles Deleuze, na produção, na criação, fundamentação da filosofia da diferença. E esse ensaio que Guattari escreveu em 1989, e que teve uma projeção muito importante aqui na Eco 92, no Brasil, a partir de um vídeo que ele gravou e foi exibido na Eco 92, esse ensaio, chamado As Três Ecologias, né, ele propõe pensar um movimento ecológico por três instâncias, que é a ecologia da subjetividade da mente, a ecologia social, ou das relações sociais, sobretudo das relações sociais, e não de uma ecologia social, como num âmbito mais sociológico, mas das pequenas coisas que acontecem entre pessoas, entre grupos. Por isso, eu entendo mais como uma ecologia das relações sociais, tá? E também que entra nas relações familiares, nas relações com a urbis, com o ambiente urbano e tal. E a terceira ecologia, a ecologia do meio ambiente. E esse meio ambiente também não se trata só da natureza, mas de todas as ecologias humanas e naturais. Tá? Então, a cidade também entra nesse âmbito da ecologia do ambiental, né, de acordo com o Guattari. Então,
esses três contextos, né, esses três territórios existenciais, como ele chama, né, e a articulação desses três territórios existenciais, ele vai pensar como uma ecosofia. E a ecosofia, dentro da filosofia, é um campo de praxis, né, um campo prático. Tá? E essa prática se dá, ela é ética, estética e política. Tá? São três rubricas para pensar a ecosofia. Uma ética, e aí trazendo toda a tradição da ética e, obviamente, pensando numa ética contemporânea, e acho que mais para frente eu discorro um pouquinho sobre isso, localizo, né, o que ele pensa sobre isso. Tá? Uma estética, então, todo movimento e processo criativo, não só criativo no âmbito das artes, mas criativo da vida. A estética para Guattari tem a ver com a vida como uma obra de arte. Tá? E aí pensar na vida é na vida das relações sociais, ambientais e da subjetividade da mente. Tá? E a política, né, muito mais no sentido de que ele e Deleuze chamam de micropolítica do que da macropolítica. Tá? A micropolítica, ela se dá nesse campo do sensível, ou o que ele fala no campo molecular. A macropolítica, ela se dá num campo molar. Tá? E por molar, a gente vai entender essa política institucional, essa política jurídica, política, estatal, né? Eu acho que vocês, né, nas articulações e produções que vocês fazem neste âmbito do direito animal, vocês estão em diálogo contínuo, né? Com, sem dúvida alguma, uma micropolítica que se gesta, que se constitui de modo extremamente sensível e molecular, mas tudo é voltado para mudanças de paradigmas ou de uma perspectiva que é macropolítica, que é institucional e que tem a ver com os poderes todos. Tá? O campo micropolítico para Guattari é o campo da potência, do vir a ser, de tudo que pode ser, é um campo de possibilidades. Tá? E o campo macropolítico é o campo do dado e do instituído, né? Das leis da disputa entre poderes, dos grandes poderes. Aí a gente tem poder jurídico, religioso, estatal, farmacológico, midiático. Tá? Esses campos são o campo dos poderes macropolíticos. Tá certo? Então, quando o Guattari fala que a ecosofia é uma articulação prática entre ética, estética e política, para ele é muito importante destacar que essa política ela é uma micropolítica. Tá? Bom, feita essa breve explanação deste ensaio, As Três Ecologias, de 1989, de Guattari, e também é importante destacar que ele é o último escrito dele. Tá? Acho que dois anos, ou no máximo 2 anos após esse escrito, no máximo 3 anos, ele falece. Então, é um escrito de mestrado dele, quando eu falo mestrado, de maestria. É um escrito que tem uma obra de vida de décadas e décadas. Então, ele tem pouquíssimas páginas, cerca de 50 e poucas páginas, mas ele é extremamente denso. É aquele tipo de leitura que cada linha tem um livro contido ali dentro, né? Porque é uma absurdamente conceitual essa escrita. Tá? E sobre este ensaio, eu me dediquei muitos anos, tá? Até criei um projeto, o Rafael sempre esteve dentro e contribuindo, e a gente aprendendo junto, que é o Ecosofia Ética para o século XXI. Tá? Já tem cerca de 20 anos em torno de práticas, pesquisas e produções práticas e acadêmicas em torno do ensaio As Três Ecologias do Guattari. Tá? Então, não por acaso, em 2016, eu fui compor um concerto dedicado à ecosofia do Guattari. Né? Ele chamava Eco, uma ode à ecosofia. Como Beethoven compôs Ode à Alegria, lá no século XIX, eu pensei no século XXI que interessante seria uma ode à ecosofia, né? Que é
princípio é eco, ético, estético, político, né? Nada mais em pauta, né, nesse momento da nossa vida e da nossa história do que a ecosofia. Né? Então, eu vou pedir para que o Rafael então, passe trechos de um documentário que foi feito sobre o concerto. É um documentário, meio que um vídeo-aula, né, mostrando do trabalho do compositor, como que o compositor pensa, como que o compositor articula em partitura, em som orquestral, determinados conceitos filosóficos. Tá? Ali eu vou demonstrando boa parte da minha pesquisa, né? Só que aí eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Por quê? Como é um filme muito pesado, porque é um filme para ser exibido no cinema, é uma tecnologia que nós não temos aqui, só o cineasta tem, né? De fazer edição e cortes, tá? Nós vamos exibir do Vimeo, tá? E aí eu fiz uma minutagem, a gente vai exibir 4 trechos, tá? E essa exibição vai durar cerca de 40, no máximo 45 minutos. Isso vai preencher muito desse nosso encontro. E depois eu vou fazer mais uma fala em relação aos animais na filosofia contemporânea. Os trechos do documentário já trazem muito dos animais na música e na filosofia contemporânea, mas aí eu quero ir um pouquinho além e resenhar algumas referências importantes e de como o animal está sendo pensado na filosofia que está sendo feita hoje. Tá? Aí é essa a minha contribuição, espero que seja útil e contribua com este curso que vocês organizam aí na UFSC. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Então, queria que você começasse, e depois eu vou te passar pelo WhatsApp os minutos direitinho, no minuto 2:20, tá bom? No minuto 2:20. Aí você pode soltar, vai ter um trecho ali, enquanto isso eu te passo os próximos minutos. Rodrigo, eu inicio no minuto 2:20, é isso? Isso, no minuto 2:20. É assim mesmo, são pedaços, picotados, tá? É que eu peguei o útil para vocês, assim, o que é importante para esta aula, tá bom? Uhum. Quando vim para São Paulo, a partir de 96, eu comecei a uma incursão pela dança contemporânea, particularmente o butô, a filosofia, a clínica psi e um amor pela ecologia, que é uma das coisas mais fortes e intensas da minha vida. Eu não considero Eco uma obra autoral. Eu penso muito mais como uma autopoiese ou um processo autopoético. É a ocupação de um território, né, onde a produção de subjetividade, a experimentação coletiva, um campo de afecções ecopolíticas, tudo isso compõe um ecossistema sonoro, né? A sala de concerto se torna um ecossistema sonoro. Eu gosto de pensar em compositura como em tessitura e subverter o termo composição, né, para compor, que é pôr com, ou pôr um comum. Raízes que espalhem e destruam o asfalto. Galhos que cresçam e arrebentem os fios. Bichos que voltem e livres tomem conta. Humanos que definitivamente desapareçam. É uma tarefa composicional, né? Uma produção coletiva para musicar um aforismo que escrevi em 2005. Naquela época, eu estava muito preocupado com os rumos da cidade, né? E também com os rumos das políticas ambientais no país. Estávamos em época de votação de novo código e elaboração de novo código florestal. E uma cidade e um país muito inóspito
inóspito, né, para com a natureza, as políticas ambientais. É de extrema gravidade. Tanto o aforismo quanto o eco, ela tem relação com uma transdisciplinaridade, a junção de uma série de conceitos. Os principais é o ecocentrismo, proposto pelo ecologista norte-americano Aldo Leopold, e a ecosofia, proposta por Félix Guattari, né? Ele escreveu um denso ensaio em 89, chamado As Três Ecologias. Para o Guattari, a revolução ecológica ela acontece inscrita em 3 platôs existenciais, que seria a ecologia da mente, da subjetividade, a ecologia das relações sociais e a ecologia ambiental. Mas falando em música, a eco ela dialoga com estilos pós-tonais, principalmente com o microtonalismo do italiano Giacinto Chelsea. E também dialoga com a biofonia do Bernd Krauss, a zoofonia do Hercules Florence. Hercules Florence é um francês desenhista que veio para o Brasil no século XIX e acompanhou a expedição Landsdorf pela Amazônia. E aí ele desenhou, ele grafou de um modo muito peculiar a voz e o som de diversos animais. Outro diálogo musical importante é com o canadense Murray Schafer, da ecologia sonora. A montagem do concerto, ela incorpora tanto recursos da performance corporal quanto da performance musical. Ela dialoga com o Teatro da Crueldade, do Antonin Artaud, né? E também com algumas técnicas propostas pela Tanteatro Companhia, né? Através dos diretores Mauro Baiocchi e Wolfgang Pennick. Ambos auxiliaram e orientaram generosamente alguns aspectos do concerto, né? Sou muito grato a eles. Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. Assim que ele me propôs o trabalho, o projeto, me remeteu a uma história de um compositor como Iannis Xenakis, um compositor fundamental do século XX, compositor de origem grega, quando ele foi ter aula no Conservatório de Paris com outro mestre da música do século XX, Olivier Messiaen. O Xenakis tem uma formação não ortodoxa em termos de música. Ele não passou por uma escola tradicional no ensino de música, de contraponto, de orquestração, etc. Ele vem de uma outra vertente, ele vem da matemática, ele vem da arquitetura. É um pensador, é um criador. Isso é que interessou, na verdade, o Messiaen, que teve a coragem, teve o caráter e a sabedoria, né, de falar para o Xenakis faça o que você está propondo e não volte-se para o passado e não entre nos aspectos tradicionais. Você já está criando alguma coisa sua, uma identidade sua. Isso foi muito importante, porque isso deu combustível para o Xenakis justamente mergulhar nos problemas que ele queria propor e, sem dúvida, fomentou a criação de um dos nomes fundamentais do século XX, né, que criou uma estética toda particular e abriu portas, eventualmente, para outros compositores, outras estéticas, outros pensamentos musicais. Então, essa atitude do Messiaen, sem querer comparar diretamente com o nosso caso, mas foi um pouquinho o que eu senti que aconteceu com o Rodrigo. Ele veio com uma proposta não tradicional, que trouxe justamente o passado de conhecimento dele, de estudo dele. Rodrigo, pode falar. Vou
lá para o 22 minutos e 26 segundos. 25, ou aproximado, tá? Obrigado. Um cristal se formar ao longo de eras geológicas. Esse é o silêncio do começo da obra.
Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. A seção 2 é a mais curta da obra, mas ela é bastante importante, porque ela é onde fica evidente o 9 estrutural. Eu criei uma unidade para a peça em torno do número 9, que eu percebi ser um número imanente e natural, ele é muito presente na natureza. Diferente do 7, por exemplo, que parece ser mais transcendente, muito presente na cultura. E aí eu trabalho com os múltiplos de 9, né? 3, 18, 27 e 81. Na seção 2, que é praticamente uma extensão percussiva da seção 1, eu vou trabalhando com adição e subtração, né? A partir do número 27. É um procedimento que eu cito do grupo Acti, por bastante admiração que eu tenho por esse grupo e de uma peça em específico deles, que é a 21. Fizeram para o Grupo Corpo dançar. Outra peculiaridade da seção 2 foi a instrução que eu dei para os percussionistas, né, com uma clara intenção para que eles fizessem devir animal. Eu vou citar essa instrução. Os 4 P's, o pianicíssimo, equivale ao som da pétala de um dente de leão pousando numa superfície aquática. Os 3 P's, o pianicíssimo, equivale ao som de gotículas de água que ao longo das eras geológicas formam o cristal. Já os 3 F's, o fortíssimo, corresponde à biofonia da cópula de baleia jubares. E os 4 F's, fortíssimo, a geofonia de abalos sísmicos entre placas tectônicas que promovem catástrofes humanas ou meras redefinições geográficas, né, advindas de fortes terremotos e tsunamis. Aí eu acrescento, intensidades aquém de pianíssimo e além de fortíssimo, em eco se referem ao devir inumano. São intensidades que, para mais ou para menos, só acontecem no âmbito indomável e animalesco da perigosa e arriscada selvageria. Foi difícil para os percussionistas, mas eles toparam o desafio. São percussionistas muito bons, muito ousados. E eu acho que, assim, que a expressão está muito mais na intenção do que numa execução exímia disso que eu estou falando, até porque seria impossível, é inumana.
Aprendo com abelhas mais do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para o meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão antes que das coisas celestiais. Pessoas parecidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Bom, a sessão 3, ela é uma brincadeira com espacialidade musical. E também uma brincadeira com a poesia do Manuel de Barros. E fortemente marcada pelo conceito de paisagem sonora do Schaeffer. Durante uns 2 anos, eu fiz gravações de bioacústica, né? E a mais importante para compor essa sessão foi a gravação que eu localizei num sítio desabitado na região serrana de Minas Gerais, né, o povoado de Biguatinga, onde vivi os primeiros anos de vida, na margem de um riacho, na borda de mata. Foram 4 gravações, 2 no mesmo dia de inverno e 2 no mesmo dia de verão, 6 meses depois. Eu peguei o nascer do sol, antes do sol nascer, e um pedacinho do nascimento do sol, e depois peguei o crepúsculo, nesses 2 dias. O microfone estava, o gravador localizado no mesmo lugar. Esse material eu levo para um laboratório, faço um estudo de análise de frequência com programas especializados, o que resulta num estudo específico de 18 aves, 4 insetos e um anfíbio, um sapo. Junto disso, uma pesquisa bibliográfica em ornitologia, que quem me orientou é uma amiga e parceira, somos especialistas em apanhar desperdícios, e aí nesse sentido, a Marta Catunda, né, que é doutora em educação ambiental, e em voz de passarinho, foi quem me auxiliou, né, por esse percurso pelo mundo das aves, os sons das aves, e a sessão 3 da Eco é dedicada a ela. No descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para a som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois. Em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Bom, aí eu isolei o som de cada pássaro, comparei com outras gravações feitas por ornitólogos. Por adição, por extração, eu recortei o canto de um pássaro, né, os eventos mais repetitivos, mais recorrentes. A partir disso, eu criei o que eu chamo de síntese do canto de cada um dos pássaros. Essa síntese do canto, eu, em programa de análise de frequência, transformei em partitura, em escrita microtonal, 24 tons eu usei, não os 12 habituais, né, da música ocidental. E também orquestrei. Usei 2 flautas, um clarinete, os violinos também entraram, e uma dezena de apitos ornitológicos. Eu fiz uma pesquisa grande sobre fábricas de pios de apitos ornitológicos. Descobri que são só 4 no mundo. Uma na Austrália, uma na França e 2 aqui no Brasil. E foi dessas 2 fábricas do Brasil que eu trouxe os apitos para a orquestra. Em eco, só a transcrição dos cantos de pássaros, né, e insetos
resultaram em 24 séries, é uma história à parte. Ao longo da história da música, muitos compositores trouxeram para a orquestra e para a música o canto dos pássaros. De um modo mais tradicional romântico, pegavam o canto do pássaro e transformavam num motivo que virava uma obra, né, orquestral. Messiaen, né, foi o compositor que mais trabalhou. Ele tem um tratado de ornitologia que é extremamente valioso. Villa-Lobos, né, aqui no Brasil, trabalhou muito com cantos de pássaros. Agora, a pesquisa e o trabalho que eu fiz eu considero diferente em tudo. Porque, primeiro, ao longo da história da música, os compositores eles só tinham a percepção auditiva para transcrever os cantos de pássaros. Hoje a gente tem programas tecnológicos absurdamente avançados e captar as minúcias de frequências. Então, num espectro frequencial, dá para a gente saber exatamente a altura do pio, do canto, e a duração de cada pio. E a partitura eu fiz baseada nisso, nessa programa de análise de frequência espectral. E uma outra coisa foram o microtonalismo, que eu usei 24 tons, como já disse, e eu acho que isso amplia demais a possibilidade de criar um registro bem autêntico, que era a minha intenção. Era praticamente escrever rigorosamente o que o pássaro fazia, né? Enfim, mesmo com tecnologia, isso não dá menos trabalho, né? Porque essas séries musicais que duram, no total, 120 segundos, se a gente condensar todas juntas, eu demorei aproximadamente 1 hora para transcrever cada segundo. Então foram 120 horas de transcrição que eu dividi mais ou menos em 3 meses de trabalho, ao longo de algumas horas por dia. Uma didática da invenção. Para palpar as intimidades do mundo, é preciso saber: A, que o esplendor da manhã não se abre com faca. B, o modo como as violetas preparam o dia para morrer. D, se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. G, qual o lado da noite que umedece primeiro? Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. No Tratado das Grandezas do Ínfimo estava escrito: poesia é quando a tarde está competente para dálias. É quando, ao lado de um pardal, o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras. Para compor o design, então, desse jardim sonoro, dessa brincadeira musical, eu dispus essas 24 séries ao longo do que a gente chama de um ciclo circadiano, que tem a ver com o ciclo da incidência de luminosidade ao longo de um dia. Então eu vou sequenciando e sobrepondo essas séries, desses bichinhos todos, começando pela alvorada, passando pelo que eu chamo de a menor sombra, que seria o meio-dia, o crepúsculo e depois os espantos da noite. Tá? E eu brinco também com uma coisa muito mineira, católica, que é o Ângelus, que o sino bate, né, nas pequenas cidades de Minas Gerais, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, todos os dias. Isso é chamado Ângelus, dá uma organizada na vida das pessoas. Então, eu organizei a obra a partir do Ângelus. Os sons mesmo, que é a obra, que é a experiência de estar dentro desse todo, né? A gente não está dentro de uma selva. A selva está sendo criada pelo Rodrigo.
todo esse diálogo é a criação do compositor. Por isso que sempre no começo dos cursos eu falo para os alunos, você tem que trazer a sua loucura.
sem dúvida alguma, o desaparecimento dos humanos, que tem a ver com a quarta frase do aforismo, e é o que eu vou falar na seção 4 de Eco, ele é o ponto mais polêmico, né, mais complicado da composição. Por que os humanos devem desaparecer? Se o humano, tanto quanto minerais, vegetais, animais, fazem parte de um ecossistema, né? Nesse sentido, eu fui muito rigoroso com a noção de homem, que é o que eu pretendo apresentar, né? E aí eu encontrei no conceito de ecocentrismo do Aldo Leopold, na fala de Nietzsche, no conceito de homem-rosto e de devir de Deleuze e Guattari, e no conceito de corpo sem órgãos de Artaud. É uma complexidade que está toda ali presente, tanto na composição quanto na montagem do concerto, né? Mas são esses os conceitos que, para mim, definem e recortam uma noção de homem. Eu pretendo fazer algumas citações para a gente raciocinar, né, juntos em relação a isso. Bom, o primeiro conceito, o ecocentrismo do Aldo Leopold, ele se opõe ao antropocentrismo da modernidade, que, por sua vez, é herdeiro na refutação do teocentrismo medieval, né? O antropocentrismo coloca o homem no centro do mundo. Ele é superior, ele é mais importante. E ele também é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Do paradigma teocentrado da Idade Média. O ecocentrismo coloca o homem como mais uma das formas de vida. Nem a melhor, nem a mais importante. Ele é uma forma diferente, né, dentre todas as outras formas de vida. Esse homem também é o homem industrial, né, que dentro dessa cultura lixuosa, né, de uso e descarte, depreda todos os recursos e se apropria da terra e dos outros seres vivos ao seu bel prazer, para sua única e exclusiva conveniência. Em Nietzsche, eu vou utilizar muito do prólogo do Assim Falou Zaratustra. Tá? No prólogo 3, Nietzsche traz a seguinte questão sobre o homem. Que é o macaco para o homem? Um motivo de riso ou dolorosa vergonha? Pois é o mesmo que o homem deve ser para além do homem. Um motivo de riso ou dolorosa vergonha. Já no prólogo 4, o homem aparece como uma transição. Diz Nietzsche, o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem. Uma corda sobre um abismo. O que há de grande no homem é ser ponte e não meta. O que pode amar-se no homem é ser uma transição e um ocaso. O Deleuze e Guattari, ao discorrer sobre os devires no Mil Platôs, eu vou fazer uma longa citação. Por que há tantos devires no homem, mas não um devir homem? É primeiro porque o homem é majoritário por excelência, enquanto que os devires são minoritários. Todo devir é um devir minoritário. Por maioria, entendemos a determinação de um estado ou de um padrão. Homem branco, adulto, macho, bem-sucedido. Maioria supõe um estado de dominação, não o inverso. É nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais, os vegetais, os minerais e as moléculas são minoritários. Bom, então apresentada essa noção de homem, aí surgem os problemas musicais, né? Quais vozes dariam voz ao último homem? Que qualidade teriam essas vozes? E que tipo de canto ou vocalização poderia estar mais destituído de uma impessoalidade e de uma forte noção de eu ocidental,
né? Eu optei, como procedimento, eu achei que fosse mais viável trabalhar com o descarte. Então, o que eu vou descartar, né? Vou descartar todo tipo de estilo musical europeu de origem europeia, tá? São vários, obviamente, que atravessam a história da música. Então, as asceses vocais do medievo, o bel canto, o Sprechgesang, inclusive os recursos vocais mais recentes propostos pelos futuristas e os compositores da música concreta. Tem o Belting também. E os estilos populares concernentes à indústria cultural. Ou seja, tiro tudo, né? Tiro quase todas as possibilidades de expressão. Não é bem assim. Para mim, sobraram duas coisas que eu acho que é o que tinha que aparecer nessa obra, e de extremo valor, que é toda a música étnica do mundo. E o melhor, algo que pudesse ser inventado, né? Algo. O homem não desaparece de modo apocalíptico, né? Como num filme hollywoodiano. Ele se transmuta. Ele se transmuta no além do homem. Aí eu falei, como solucionar cenicamente essa história, né? Enfim, eu entrei em contato, por sugestão do Wolfgang, com um poema
carta-poema que o Antonin Artaud escreveu em 47, um ano antes de morrer, para um amigo, Pierre Loeb. Ali ele apresenta o homem-árvore, que para ele é uma das figuras, imagens, que definem o corpo sem órgãos. Eu falei, pronto, isso soluciona tudo, porque me dá um encaminhamento cênico, né, uma coerência dramatúrgica. Daí que esses últimos homens que o coro glossolálico faz, vai se metamorfoseando numa floresta de homens-árvores. É uma floresta noturna, como o texto de Artaud, uma floresta fechada, profunda, escura. Então, esses corpos intensivos se transformam em homens-árvores, em corpos sem órgãos. Um ecossistema vivo, esquizopresença. E eu volto a dialogar com a Tanteatro a partir desse conceito da Maura Baiocchi, que é de extremo valor. O homem-árvore, então, é um corpo sem órgãos em permanente devir com todas as outras formas de vida, inumanas, moleculares, minerais, vegetais e animais. É nesta floresta escura, nesse ambiente sonoro, que surge Gaia, que é a personagem de Eco que vai dar voz às múltiplas vozes do feminino. E o corpo de Gaia, né, coberto de barro e de sementes, suavemente vai ocupando o púlpito, o lugar do regente, homem branco, macho, adulto, bem-sucedido, e com seu terno e sua batuta. A partir daí, Gaia vai entrar num dueto com uma máquina falo. É a motosserra, né? É esse falo do homem industrial, né, que depreda tudo. E a obra ela culmina num desejo afirmativo de vida. E esse desejo afirmativo da vida é sustentado por uma partitura vegetal.
Obrigado, Rafa. A gente pode ir tirando. Muito obrigado pela exibição, os cortes. Saiu como pôde sair. Bem, eu vou agora falar algumas coisas antes de abrir para a gente conversar, tá? E a gente sempre programa muito mais coisas do que cabe no tempo, né? Então, eu gostaria de
confuso. De dizer que o teor desse concerto, claramente, ele tem um teor ecofeminista, que eu também acho que é uma característica, uma marca do século XXI e do contemporâneo. Para quem quiser assistir o concerto na íntegra, sem o documentário, ele está no YouTube como Eco, Ode à Ecosofia. E no Vimeo tem o documentário completo, que dura 1h30. Eu exibi cerca de 60% do documentário, entre falas, e dentro do documentário tem também o concerto inteiro, tá? Mas ele está picotado, então você não tem a experiência. Você percebe que é um concerto imersivo, né, onde a plateia se senta no centro do teatro, os cantores estão pipocando no meio das pessoas e os instrumentos estão em volta. Então, o teatro se torna uma caixa acústica, com as pessoas dentro, tá? Isso é uma perspectiva da música contemporânea. Tem toda uma iluminação que não foi captada no vídeo. A iluminação ela fazia os momentos do dia da noite, da floresta escura e assim por diante. Tinha vagalumes, né, no fundo de aparelho. Quando aparece vagalumes, tem lá as luzinhas fazendo vagalumes. Então, é uma experiência sensorial plena. Enfim, fica o convite para vocês assistirem, tá? Em outro momento. Eu tenho usado muito como material pedagógico para trabalhar com colégios, levo os apitos, os microfones especializados em biofonia, faço oficinas com os apitos de passarinho, e nisso muita sensibilização e conteúdo didático em torno de animais e ecologia, tá? Bom, eu queria aproveitar esse pouco tempo que nós temos, antes de abrir, para a gente conversar, que é o mais gostoso, tá? Eu vou tentar ser breve, tentar falar mais uns 10 a 15 minutos no máximo, porque eu queria aprofundar um pouquinho na filosofia da diferença de Deleuze e Guattari, a noção de animal, tá? E a partir disso, fazer uma breve resenha do que está se pensando e se fazendo hoje, em torno de como se está, que noção de animal e o quanto os animais estão revolucionando a filosofia contemporânea. Se tem duas coisas que estão revolucionando a filosofia contemporânea, o pensamento contemporâneo, elas são os animais e os vegetais, tá? É impressionante a quantidade de filósofos expressivos no mundo todo hoje, que são biólogos, que são químicos, que são especializados em biologia ou botânica, e é impressionante o quanto a filosofia está adentrando ao campo da etologia, tá? E de certa forma, esse conceito, né, eu falei, né, as pontinhas dos icebergs que motivaram as pesquisas para compor. A coisa vai muito mais longe, mais aprofundada, tá? Então, o Deleuze, né, ao propor Deleuze e Guattari no Mille Plateaus, que é a obra máxima deles, né, eles escreveram juntos o Anti-Édipo em 72 e o Mille Plateaus entre 79 e 81, tá? O Mille Plateaus é uma obra que aqui no Brasil, pela editora 34, é editada em 5 volumes. É um complemento, ou um aprofundamento, um detalhamento do Anti-Édipo, uma obra revolucionária, embarcada ali em maio de 68 na França, no movimento estudantil de maio de 68 da França. Tá? Ali no Mille Plateaus, o Deleuze e Guattari falam de um conceito muito importante, que é o conceito de devir. Tá? E devir é um conceito que eles resgatam dos filósofos pré-socráticos, tá? Antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, né, marcar a filosofia de um modo hipercategórico, tá? De modo que toda a filosofia ocidental, pós-socrática e pós-platônica, ela é platônica, ela é calcada num pensamento transcendente, a política é calcada em pensamento transcendente, a economia, a jurisdição, a medicina,
a própria noção moderna de ciência, ela tem uma filiação no platonismo, tá? Só que a gente tem que entender que a Grécia era um território extremamente fértil de pensamentos, e pensamentos muito diferentes, inclusive muito diferentes da herança socrática, aristotélica, platônica, tá? A filosofia da diferença, então, ela não se filia em Platão e Sócrates. Ela vai se filiar nos filósofos pré-socráticos, chamados os cosmologistas ou filósofos do devir, e ela vai também dialogar com os helênicos do século II a.C., naquelas 4 escolas, o epicurismo, o cinismo, o estoicismo e o neoplatonismo, tá? São as 4 escolas de filosofia helênicas, né? Pós-Platão, Sócrates, Aristóteles, localizados no século IV a.C., tá? Poucos filósofos ocidentais se enraizaram mais nestas linhas diversas de pensamento grego, porque a maioria escolheu Platão. No Ocidente, a gente tem essa cultura transcendente platônica. Os filósofos não platônicos, vamos dizer assim, são filósofos do devir, são os filósofos da imanência. Então, é uma filosofia cujo pensamento é muito mais concentrado nos acontecimentos e na imanência da vida, nas relações, nas percepções, nos sentidos, na materialidade das coisas e na materialidade dos acontecimentos, do que na ideia sobre as coisas. Então, é uma filosofia irracional. É uma filosofia, uma perspectiva, uma linha filosófica cuja razão não é soberana e ela não é mais importante. Então, é importante destacar que a razão é muito importante para Sócrates, Platão, Aristóteles e muito importante para ciências na modernidade. Mas existem outras perspectivas de pensar e de produzir pensamento e análise crítica, lógica e vida que não passam pela razão nem pelo raciocínio. A razão é muito colada no homem branco europeu ocidental. Quando Deleuze, e junto de Deleuze, antes, Foucault, Bergson, no começo do século XX, Nietzsche, no fim do século XIX, Spinoza, no século XVII, o primeiro moderno é Spinoza, na ética dos afetos dele. Tá? Alguns filósofos medievais não europeus, não cristãos, os árabes e os judeus, tá? E essas escolas diversas e múltiplas de pensamento grego trazem a noção de devir, elas abrem na filosofia um campo absolutamente sensível, sensorial, perceptivo e afetivo, tudo alheio e à margem da razão. E é só nesse sentido e a partir desta perspectiva que Deleuze e Guattari vai pensar nos devires. O primeiro devir é o devir mulher. O devir mulher, porque ela é minoritária por excelência, porque a mulher é o que mais se difere do homem, tá? E é o devir mulher que abre todos os outros a perspectivas de devires, inclusive o devir criança, que também é diferente do homem, tá? E daí os devires inumanos, todos eles animais, vegetais, minerais, moleculares, cosmológicos, das forças fenomênicas, dos fenômenos climáticos, dos elementos químicos que compõem a atmosfera da Terra e até mesmo planetária, os fenômenos químicos e minerais que compõem a atmosfera de outros planetas. Ou seja, é uma coisa que está extremamente em alta agora porque estamos indo para outros planetas, né? Depois de destruir tudo aqui, há uma elite muito rica que quer agora deixar tudo aqui caotizado, colapsado e ir para Marte, e para outros lugares. Nessa coisa só de avançar, evoluir, avançar, evoluir. O conceito de devir é um conceito complexo e está espalhado pela obra de Deleuze e Guattari
vale muito a pena entrar em contato com esse conceito, tá? Densíssimo, rigorosamente cunhado dentro das perspectivas filosóficas, né? Ele não é qualquer coisa, ele não é incipiente, tá? Mas esse conceito de devir mulher, devir criança, devir negro, devir indígena, devir floresta, devir animal, devir vegetal, né? Cria um campo na filosofia contemporânea, então, a partir dos anos 60 e 70, para que todos esses filósofos, biólogos, filósofos químicos, pensem também em Maturana, Varela, que eles estão nessa onda, tá? Comecem a reformular a estrutura do pensamento. É muito revolucionário porque mexe com as estruturas do pensamento. Como pensar como uma molécula? Como pensar como uma planta? Como pensar como um canídeo? Como pensar como um alce selvagem, um peixe? Daí que essa quantidade de indígenas maravilhosos que têm feito um trajeto acadêmico com mestrados, doutorados, pós-doutorados, essa quantidade de africanos, tanto na África quanto que vem para o Brasil e para outras partes do mundo, que vão se mestrando, vão se doutorando e escrevendo, com esse rigor exigido por nossa metodologia platônica, de um pensamento puro, de uma metodologia comprobatória, né? Eles vão escrevendo coisas da perspectiva deles, como Davi Copenaua, por exemplo, com A Queda do Céu, em que ele vai colocar os animais, os vegetais, como parentes, como familiares, como diferentes, porém equiparados. O Copenau ele diz muito claramente, existem animais que são animais, mas existem animais que são humanos, que foram meus avós, que são meus ancestrais e que aparecem aqui para mim. E com um rigor de pensamento, né, incrível. Desde Spinoza, no século XVII, o primeiro moderno, a filosofia se abre para um panteísmo. A filosofia, para Spinoza, Deus é a natureza. E rigorosamente constrói esse conceito. Se Deus é a natureza, necessariamente Spinoza pensa num Deus panteístico, que é e não está, e nem visita. Ele é todas as coisas vivas. Tá? E isso é muito interessante também no pensamento ocidental. Tá? Nietzsche, ao tratar de ética e estética nas diversas obras dele, ele, de acordo com os teóricos, os especialistas em Nietzsche propõe aquilo que se chama, na ética, o emotivismo ético ou o irracionalismo ético. É Nietzsche que abre as portas para o contemporâneo, ele é o primeiro contemporâneo na filosofia, e é o que faz Deleuze e Guattari cunhar e ir longe nesse conceito de devir. Eu vou fazer aqui, eu já fiz algumas citações ali sobre o devir no documentário, mas eu queria só trazer aqui mais algumas informações, eu já vou concluir, tá? Para vocês terem uma ideia, o primeiro volume do Mil Platôs tem 3 capítulos. O primeiro volume se chama, capítulo se chama Rizoma, né? O segundo se chama Um Só ou Vários Lobos, para pensar o conceito de matilha. E um terceiro capítulo do Mil Platôs se chama A Genealogia da Moral, quem a Terra pensa que é. É totalmente calcado em conceitos de geologia. Tá? É uma filosofia pensada como geologia, uma filosofia pensada como matilha de animais selvagens e uma filosofia pensada como rizoma, rede, raízes em forma de rede, não a raiz pivotante ou fasciculada, que são outros tipos de raiz. Tentarei aqui abrir uma tela, só um instante, para mostrar algumas imagens, só para inspirar um pouquinho. Uma janela, tela inteira, vamos ver. Não é possível. Deixa eu ver aqui a janela. Desculpem. Tá aqui.
Está sendo exibido aí uma tela? Ah, isso, eu queria que destacasse. Obrigado. Então, Deleuze e Guattari, eles vão diferenciar a raiz pivotante, que é a raiz de árvore. A árvore hierárquica, genealógica, filiativa, e a raiz fasciculada da raiz rizomática, da grama, da erva rasteira. Tá? Aqui há um rizoma, uma rede de conexões, e o pensamento deles é rizomático. Tá? Aqui são exemplos, tá? Vou passar rapidamente, de rizoma. Então, para criar conceitos filosóficos no contemporâneo, há que se pensar de modo rizomático, não filiativo e hierárquico, como uma árvore, sequencial linear. Tá? Tem demonstrações de rizomas aplicados a várias situações naturais. Isso aqui é uma rede Yanduqui, dos indígenas Yanduquis. Uma malha de eletricidade de uma cidade, é um rizoma. Sinapses. E trazendo o conceito de matilha, né, eu me utilizo aqui dessas imagens do Sebastião Salgado, do último trabalho dele, para entender isso aqui como um só organismo. Vamos ver algumas imagens. É um só organismo, porém não forma uma unidade. Isso aqui compõe uma multiplicidade, onde cada um tem a sua diferença, a sua singularidade, mas que compõe um organismo vivo e dinâmico. Tá? Eu vou fazer mais 2 citações e vou encerrar, porque senão eu fico 5 horas indo e trazendo referências e tal. Eu preciso me limitar. Tudo aqui do Sebastião Salgado, essa conexão de homem e animal, os inuits para atravessar o mar siberiano em direção ao Ártico, tem que seguir junto com as renas, né? Elas pisam, elas sentem no gelo onde pode ir e onde não pode ir. Né? Então, é uma relação muito junta, única, imbricada com o animal. Né? É homem-animal em forma de matilha. Né? Como que eu vou dizer? Descreve bastante esse conceito deleuziano de matilha e dever. Bom, eu vou tirar a tela. Isso aqui daria aulas e aulas, tudo isso. E voltando aqui, só fazer aqui uma breve citação, porque Deleuze ele vai diferenciar três tipos de animais para ser tratado filosoficamente falando. 3 espécies de animais. Estou citando. Mil Platôs, volume 4. Os animais individuados, familiares, sentimentais. Os animais edipianos, de historinha, meu gatinho, meu cachorrinho. Estes, o pet, né, nos convidam a regredir, arrastam-nos para uma contemplação narcísica, e a psicanálise só compreende esses animais para melhor descobrir por trás deles a imagem de um papai, de uma mamãe, de um irmãozinho. Quando a psicanálise fala dos animais, os animais aprendem a rir. Depois, Deleuze vai apontar uma segunda espécie de animal, os animais com características ou atributo, que são os animais de gênero, de classificação ou animais de estado, tais como os grandes mitos divinos os tratam, para deles extrair séries ou estruturas, arquétipos ou modelos, como diz Jung. Enfim, o urso soviético, a águia americana, o tigre asiático, tá? São esses animais arquetípicos de estado, tá certo? E, por fim, eles vão trazer um terceiro tipo, uma espécie de animal, entendido pela filosofia, que haveria de ser animais mais demoníacos, de matilha, de afectos, e que fazem multiplicidade, dever, população, conto. Ou então, mais uma vez, não são todos os animais que podem ser tratados de todas as maneiras? Podem. Haverá sempre a possibilidade de um animal qualquer
piolho, leopardo ou elefante, ser tratado como um animal familiar. Um bichinho, ai, que gracinha, tão manipuladorzinho, tão coitadinho, tão dependentezinho, tratadinho como um bebê. Mas num outro extremo, também todo animal pode ser tratado ao modo de matilha de proliferação que convém aos feiticeiros, aos xamãs. Até o gato, até o cachorro pode. E que o pastor ou o domador, o diabo, tem o seu animal preferido na matilha, certamente não é da mesma maneira que há pouco, esse familiaresco, né? Sim, todo animal é ou pode ser uma matilha, mas segundo graus de vocação variável que tornam mais ou menos fácil a descoberta de multiplicidade, de teor em multiplicidade, e que ele contém atualmente ou virtualmente, dependendo dos casos, cardumes, bandos, manadas, populações não são formas sociais inferiores. São afectos e potências, são involuções que tomam todo um animal num devir não menos potente que o do homem com o animal. Tá? E aí, só para trabalhar e tratar com um pouquinho de cuidado essa noção de involução em Deleuze-Guattari, que é muito diferente da evolução das espécies, da evolução platônica, onde você tem uma forma inferiorizada que vai se complexificando e vai atingindo graus elevados de evolução. O ser humano, como diz o Stephen Hawking, nós somos primatas evoluídos, né? Com a área cortical cerebral bem desenvolvida. Na filosofia da diferença, os animais não vão ser tratados linearmente. Eles vão ser tratados como diferentes. E todas as espécies de seres vivos são diferentes. E todas as diferenças, justamente por serem diferentes, é que são importantes e potentes. Então, quando ele vai falar da involução, vou fazer mais um parágrafo de citação e encerro. Devir não é uma evolução. Porque o devir só... Voltando. Devir ele só acontece entre dois ou mais. O devir não é um nem outro. Não é o homem se fazer o animal, nem o se fazer animal, e nem o homem humanizar o animal. E não é o animal se humanizar a partir da referência dos donos que domesticam. Tá? O devir é um encontro bastante aos moldes do encontro panteístico das tribos, dos povos indígenas, onde a força do animal compõe com a força humana e cria uma terceira coisa. O devir só pode ser uma terceira coisa. O devir é nenhum nem outro, nem homem nem animal, uma terceira coisa. Tá? Ele vai dar o exemplo da vespa orquídea. Tem um tipo de vespa que ela é idêntica a uma orquídea. Ele fala, é uma relação erótica entre naturezas heterogêneas e distintas. A orquídea como uma flor, com um órgão sexual, e a vespa se encontram, e não é porque uma hereditariamente produz a outra. Não, deste encontro a gente tem uma orquídea que parece uma vespa e uma vespa que parece uma orquídea. Então não é filiativo, tá? Então vou voltar à citação. Devir não é uma evolução, ao menos uma evolução por dependência e filiação. O devir é sempre de uma ordem outra que da filiação. Ele é da ordem da aliança. Se a evolução comporta verdadeiros devires, é no vasto domínio das simbioses que coloca em jogo seres de escalas e reinos inteiramente diferentes, sem qualquer filiação possível. Coloca em jogo. Devir é esse jogo relacional. Há um bloco de devir que toma a vespa e a orquídea mais do qual nenhuma vespa ou orquídea pode descender. Há um bloco de devir que toma o gato e o babuíno e cuja aliança é operada por um vírus C. Olha o Covid, homem-morcego. O vírus é um devir homem-morcego. Olha que interessante. Essa aliança homem-morcego cria um vírus Covid-19 como um terceiro, como um devir. Poderíamos falar o mesmo na literatura de
Drácula, ou dos vampiros, ou do lobisomem. Tá? Há um bloco de devir entre raízes jovens e certos micro-organismos, as matérias orgânicas sintetizadas nas folhas, operando a aliança, que seria a rizosfera. Se o neoevolucionismo afirmou sua originalidade, é em parte em relação a esses fenômenos nos quais a evolução não vai de um menos diferenciado ao mais diferenciado, e cessa de ser uma evolução filiativa, hereditária, para se tornar-se antes comunicativa ou contagiosa, como nos vimos. Preferimos então chamar de involução essa forma de evolução que se faz entre heterogêneos, sobretudo com a condição de que não se confunda a evolução com uma regressão. O devir é involutivo, a evolução é criadora. Por isso que eu falo, quando eu compus meu conceito, eu fiz devir animal. Os percussionistas precisavam fazer devir mamífero-pata. Os sopristas fazer devir pássaro, para vir aquele som. O devir é involutivo, a evolução é criadora. Regredir é em direção ao menos diferenciado. Mas involuir não, é formar um bloco que corre seguindo sua própria linha entre os termos postos em jogo e sobre as relações assinaláveis. Brian Massumi, da Universidade de Toronto, que coordena o núcleo de filosofia, foi o tradutor do Mil Platôs para o inglês. Ele vem ao Brasil uma vez por ano, contribui com a PUC e Unicamp. Brian Massumi escreveu um livro embarcado nessa filosofia deleuziana, é um livro recente, de poucos anos atrás, O que os animais têm a nos ensinar sobre política. Que animais que ele toma? Ele toma os filhotes. Então ele toma as brincadeiras e os jogos que os filhotes criam e, a partir disso, esses jogos e brincadeiras dos filhotes, selvagens ou não, para nos ensinar sobre política. Tá? Um livro fantástico de se ler, editado pela N-1. E muitos outros. O Coccia, Emanuele Coccia, um filósofo italiano muito jovem, tem 30 e poucos anos, também já veio ao Brasil aqui umas 2 vezes, tive contato com ele, escreveu A Vida das Plantas. Foi traduzido pela... Ubu. Depois eu verifico, desculpem, eu estou sem ele aqui. Na Vida das Plantas, Coccia pensa como um vegetal. E a ciência, se ela evoluiu suas máquinas de guerra a partir da observação lá com Darwin, né, em Galápagos, dos besouros, dos tanques de guerra, dos modos de voo, e assim se desenvolveu as máquinas aéreas, agora a ciência está se pousando... obrigado, Rafa. Ele colocou aí no site. A ciência está pousando a sua investigação sobre a vida e a inteligência do vegetal, e assim ela vai chegar no quântico, e assim ela vai chegar aí para o espaço, e assim ela vai chegar em tecnologias cada vez mais invisíveis, a partir da comunicação das plantas, né? E esse é o momento da filosofia, a filosofia que pensa pelo animal, e não de modo antropomorfizar, ou aproximar animais de humanos ou plantas de humanos. Não, é de ir lá e entender como eles entendem a vida. Né? Eu vou encerrar por aqui, tá? Porque já vi que o tempo chegou, já está na hora de acabar. Me desculpem, né, por aquele atraso tecnológico. Mas, enfim, fico à disposição para discutir, debater, fazer outras falas, tá bom? E agradeço mais uma vez esse convite, viu, a Rafael e Letícia, o departamento, a UFSC, e fica quietinho, agora é com vocês. Rodrigo, a gente gostaria de agradecer muito a tua disponibilidade, né, essa aula magnífica, destacar que algumas pessoas fizeram elogios ali no chat, dizendo que foi uma experiência maravilhosa, que foi um espetáculo, não foi uma aula. E agora a gente gostaria de deixar aberto para os participantes, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Rodrigo, interagir conosco, fica aberto para quem quiser se comunicar.